Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Tinoco, eu sou jornalista e, a convite do Teatro Casa Grande, eu vou conduzir uma série de conversas sobre políticas públicas culturais e propostas para o setor. Essas conversas vão ser com os nossos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, na eleição que se aproxima. Temos primeiro turno agora em 15 de novembro. O Teatro Casa Grande tem essa tradição de, além de sua programação artística, expressiva, de conduzir debates importantes para a sociedade, para a democracia. A gente está tentando fazer isso aqui hoje, mais uma vez. E o convidado de hoje é Ciro Garcia, o candidato do PSTU, professor universitário, bancário aposentado, líder sindical, um militante socialista, um homem com história ligada à cidade. Queria agradecer a você, Ciro, por ter aceitado o convite. Bom, eu aqui agradeço ao Casagrande, o Teatro Casagrande está dando essa oportunidade de conversar sobre uma questão tão importante como é a questão da cultura da nossa cidade, que está bastante abandonada, aliás, não só na nossa cidade, no nosso estado e no país, né? Fruto aí das políticas dos governos de plantão. Isso aí, vamos ver por onde começar a melhorar, né? A gente, além de toda a conjuntura política, econômica, a gente enfrenta a pandemia de Covid-19. Já existem alguns indícios assim de retomada muito tênue na indústria, no comércio, mas no setor cultural isso é muito mais difícil e complexo. Os teatros, as salas de cinema, áreas de exposição, todas fecharam por muito tempo, muita gente sem poder trabalhar, sem emprego, inclusive. Como é que você enxerga um futuro aí nesse setor pós-Covid, né? Olha, eu queria, antes de falar do setor, no pós-Covid, falar nesse momento que nós estamos vivendo ainda, né? Que é um absurdo o que está acontecendo. E acho que até mesmo determinados setores que estão se pressionando para uma retomada, como, por exemplo, a pressão da iniciativa privada em relação às aulas presenciais, né? E também acaba sendo a pressão de muitos pais de alunos, porque querem sair para trabalhar, não tem com quem deixar os filhos e acabam vendo a escola como um depósito de crianças, não é nem uma preocupação com a questão do ano letivo, da absorção de conteúdo, é muito mais resolver esse problema. Então, nós do PSTU, nós achamos que essa pandemia ainda não está dando nenhum sinal de que, de fato, vai recuar e não tem nenhuma vacina, né, de tantas que estão sendo trabalhadas, né, pesquisadas pelo mundo, né, com sinalização de fase de conclusão. Então, nós achamos que ainda o que cabe, né, até porque a ciência diz que o melhor combate a esse vírus é o isolamento social, era realizar uma quarentena para valer. E uma quarentena para valer significa, por exemplo, dar condições às pessoas de realizar essa quarentena. Era trabalhar somente os serviços essenciais e todos os demais setores, tá? Entrarem em licença remunerada, com estabilidade, sem perda do seu emprego, como aconteceu aí, lamentavelmente, ao longo desses meses de pandemia. Ampliar o auxílio emergencial para aquilo que o Diese diz que é o mínimo necessário para sobreviver em relação à alta do custo de vida que está tendo no nosso país, que seriam 2 salários mínimos no mês, mas vamos falar da coisa real, como mínimo manter R$600, incluir todos os trabalhadores, né, que estão em sistema de vulnerabilidade, principalmente aqueles setores como o setor da cultura, que em função da pandemia não tem condições, salve as grandes figuras, né, da música, das artes de uma maneira geral, que podem fazer suas lives, que podem, inclusive, ter patrocínios para a realização dessas lives e outras coisas mais. A grande massa que vive da cultura, que inclusive são profissionais, não só artistas, mas profissionais de suporte técnico, tudo isso está paralisado. E se levou, foi uma novela para aprovar esse auxílio emergencial, uma dificuldade maior ainda para chegar na ponta, isso é uma discriminação, principalmente desse governo Bolsonaro, que é um inimigo da cultura, é um inimigo da educação, e faz isso penalizando os profissionais da cultura, mas nós achamos que isso é o que tem que ser feito, chegar na ponta e fazer uma quarentena. Para nós, a questão da quarentena não está descartada e não está jogada para amanhã. Lamentavelmente, nós não temos força
para impor, mas a nossa política e a nossa pressão continua sendo no sentido de uma quarentena para valer, dando condições das pessoas exercerem a quarentena com dignidade, e aí entra os profissionais da cultura, que deveriam estar recebendo esse auxílio emergencial já há muito tempo e sem as dificuldades que têm ocorrido. O pós-pandemia é uma outra situação. Nós não sabemos nem quando será, Pedro. Essa é a verdade. Sem dúvida. Essa pandemia, por exemplo, o Conselho Federal de Educação já aprovou aulas em EAD para o próximo ano. Já tem muitas escolas que estão já falando em o próximo ano em ensino remoto. É claro que aí também tem interesses de algumas empresas, porque é uma economia de... você não tem que fazer a manutenção de prédios, você não tem toda uma série de coisas que você pode economizar isso aí, não é um compromisso com a saúde, né? É um compromisso com as finanças. Mas existe, principalmente na área privada, determinados setores que querem forçar a barra pela volta, né? Por conta do atendimento aí, começa a dizer que começa a prejudicar suas atividades, leia-se, lucros, né? E, do nosso ponto de vista, uma volta precipitada agora às aulas presenciais é mais um avanço nessa política genocida desses governos, federal, estadual, municipal, cedendo as pressões do empresariado. Esse é o drama. Você resumiu muito bem. Esse é o drama que vivemos, né? Ainda, eu vou voltar para esse pós, mas pós com vacina, concordo com você 100%. Quer dizer, é uma realidade... Então, vamos imaginar o que virá, assim, e o que virá com o novo prefeito, né? O que virá com o novo prefeito. Nós vamos estar falando a mesma linguagem. Da mesma linha. Essa coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ciro. A gente estava até falando um pouquinho antes de entrar no ar, aqui propriamente dito, sobre o equipamento cultural da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura. São 50 endereços pela cidade, talvez um pouco mais, assim, da Cidade das Artes, a Lona Cultural de Vista Alegre, a Lona Cultural João Bosco, bibliotecas públicas. É uma rede que já, por questões variadas, não estava tão uniformemente conservada, algumas instalações estão em melhor situação, outras em pior. Como você, prefeito, encararia aí esse desafio de botar para funcionar essa malha tão grande aí de equipamentos culturais? Tá, Pedro, eu queria aproveitar essa oportunidade dessa pergunta. Essa pergunta me é muito cara. Eu sou mineroca, eu cheguei no Rio de Janeiro com 6 anos e fui morar em Vista Alegre. E eu moro exatamente na rua paralela à rua da Lona João Bosco, que é a Lona Cultural de Vista Alegre. E meu irmão era um profissional da cultura. Meu irmão era diretor de teatro, ator, dançarino, e trabalhava tanto na Lona Cultural de Vista Alegre quanto na Lona Cultural de Guadalupe. O meu irmão criou, né, um espetáculo que foi incorporado à agenda cultural da nossa cidade, que é a Paixão de Cristo de Vista Alegre. Meu irmão é o Silvio Curti, tá? E que faleceu, né, em 2007, já são 13 anos sem o Silvio, e a vida dele está intimamente ligada, né, à vida da Lona Cultural de Vista Alegre. Tanto é que ele morreu, mas a paixão ela continua até os dias de hoje. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer essa homenagem ao meu irmão, que foi um grande trabalhador da cultura aqui no nosso município, na nossa cidade, e que deixou, o trabalho dele, com certeza, deixou muitos frutos. Tem muitos alunos aí que foram alunos do meu irmão, que estão hoje aí trabalhando no teatro, cinema, dançando, e coisas sementes que meu irmão plantou, então eu queria aproveitar essa oportunidade. Muito bacana, você está fazendo uma homenagem bonita e merecida e que tem a ver com o que a gente está conversando. Quer dizer, é uma prova da importância de um espaço como esse, né? Com todo certeza. O trabalho desenvolvido por ele. Isso. Agora, entrando, né, na pergunta, Pedro, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é a concentração, né, de equipamentos culturais do centro para a Zona Sul, né? Você me fez uma pergunta em relação à rede do município, não vou fugir da questão, mas ela está subordinada a uma questão mais geral. E é um absurdo, por exemplo, você entrar só num shopping, como o Shopping da Gávea, que tem, sei lá, 7 teatros, não sei quantos, só em um mesmo espaço, né, urbano, no mesmo prédio, e você
quando você vai falar de teatro, por exemplo, e quando você caminha da Zona Norte para a Zona Oeste, aonde estão os teatros públicos? Você tem em Madureira, você tem em Marechal Hermes, tem o Arthur Azevedo, tem o de Marechal Hermes, e esses equipamentos a que você se referiu. Então, primeiro, nós temos que se utilizar da prefeitura para fazer uma desconcentração desses equipamentos culturais em relação ao centro e à Zona Sul e estendê-los para a periferia, que é onde mora, inclusive, a maioria da classe trabalhadora. É lá que está a maioria da classe trabalhadora. Então, isso passa não só pela revitalização desses instrumentos que já existem, que estão completamente abandonados, essa que é a verdade. Você tem aí uma série desses equipamentos a que eu me referi, tantos que você se referiu, como lonas culturais, esses teatros públicos a que eu me referi, completamente abandonados, sem nenhuma política, né, do poder público, no sentido de incentivá-los, de colocar uma programação atraente para aquelas populações. Então, nós temos que revitalizar isso, nós temos que garantir a revitalização do que já existe e estender e ampliar, né? Outra coisa também, de que forma, né, a gente pode fazer essa ampliação? Nós temos que expropriar, tem uma série de imóveis que têm características apropriadas, por exemplo, para a criação de centros culturais, fechados por conta da especulação imobiliária, que tem que ser desapropriados pela prefeitura e garantir esse tipo de atividade. Inclusive, existem algumas demandas pendentes na cidade, como, por exemplo, tem o Centro Cultural de Olaria, que era o antigo Cine Olaria, que está fechado até os dias de hoje, é um prédio lindo, enorme, e que não se tem uma política para, de fato, colocar o Centro Cultural para funcionar. A luta do pessoal lá de Vaz Lobo em relação também ao cinema de Vaz Lobo, no sentido de tombar e retomar aquilo ali não só como cinema, mas como centro cultural, que uma parte poderia funcionar como é hoje a própria dinâmica, né? Salas menores, mas teatro e tantas coisas. E, lamentavelmente, a gente perdeu inúmeros prédios, equipamentos de cultura para as igrejas, né? Cinemas, eu sou do tempo que cada bairro tinha um cinema, o Vista Alegre tinha um cinema. Eu sou amante de cinema, eu sou cinéfilo, né? E, por sinal, minha companheira é licenciada em cinema na UF, faz mestrado em cinema na UF, né? A Luciene, mas eu sou um cara apaixonado por cinema, porque eu vivia dentro do cinema, lá em Vista Alegre. Eu tinha o Cine Vista Alegre, entendeu? Então, esses prédios, né, vários desses prédios, galpões, fábricas falidas e tal, que estão fechadas, elas podem ser desapropriadas, né, para um fim social. Até porque a Constituição diz que toda propriedade tem que ter um fim social. Então, elas podem ser apropriadas para serem transformadas em equipamentos, visando isso que eu falei, a descentralização, essa história de que cultura é do centro para a Zona Sul, e ampliarmos, né, essa rede cultural para o conjunto da cidade, chegando à periferia, né, e com políticas públicas, né, para que essas coisas funcionem de fato, e revitalizando essa malha que você se referiu, porque ela é de fundamental importância para a cidade do Rio de Janeiro. Eu achei bacana o que você disse, inclusive citando o exemplo de Vaz Lobo, do Centro Cultural de Olaria, de projetos assim, que tem gente lutando por isso e que talvez o que está faltando para eles serem viabilizados, né? A gente tem mecanismos de incentivo à cultura, por exemplo, a Secretaria tem a lei do ISS, que destina 1% do recolhimento de imposto sobre serviços para investimento em cultura. Uma lei que aparentemente funciona. Por exemplo, esse ano tinha uma dotação de 56 milhões de reais para investimento em projetos culturais. Será que podia vir daí? Entende o que eu estou falando? Eu fico pensando assim, o espaço existe, a vontade, o desejo popular existe. Será o dinheiro talvez exista também, né? Não, o dinheiro existe, Pedro. Aí, nessa questão, eu acho que tem duas questões que são fundamentais, né? Primeiro, nós temos que procurar, ao máximo, desprivatizar, tá, a cultura. Em que sentido? É claro que a iniciativa privada pode ter seus teatros, seus cinemas, e etc. Agora, o que nós não podemos é fazer com que, por exemplo, a cultura, né, seja dependente, por exemplo, de uma lei de incentivos fiscais que coloca um filtro na mão da iniciativa privada de que projetos que eles vão financiar ou não, o que acaba concentrando, né, esses projetos nas mãos, muitas vezes, de
artistas que já têm seu nome, artistas renomados, e, por exemplo, os artistas que estão começando a construir a sua estrada, a construir sua carreira, até pelo fato de serem artistas mais desconhecidos, ficam completamente prejudicados em relação a isso. Então, o fomento à cultura tem que ser de políticas públicas. Então, eu acho, por exemplo, que o 1% é pouco. Nós temos que ampliar isso aí. Acabar com a privatização, acabar com a lei de incentivos fiscais, tá? O que não significa que a iniciativa privada não possa ter suas atividades relacionadas à cultura, mas não posando de mecenas, posando de bom moço, ganhando rios de isenção fiscal para poder ficar bem na fita, né? E fazendo esse tipo de coisa e ainda submetendo a cultura a esse tipo de filtro. Então, o fomento à cultura tem que ser na ponta, tem que ser direto e tem que ser ampliado, como programas como o ISS e outras questões que podem vir a ser criadas pela prefeitura, mas nesse sentido, de garantir uma democratização de fato e acabar com o intermediário entre o dinheiro público e o realizador cultural e o profissional da cultura lá da ponta. Esse fomento tem que ser direto, entendeu? Agora, dinheiro existe, e eu vou te dar alguns exemplos. O grande problema é que nós vivemos numa cidade, né, que todos os prefeitos que governaram até aqui governaram para os ricos e poderosos da cidade, e com as costas voltadas para a classe trabalhadora, para os seus setores explorados, para os seus setores oprimidos, como as mulheres, negros, LGBTs, povos originários. Bom, esses caras, né, têm um modus operandi, por exemplo, de governar que está ancorado na lei de responsabilidade fiscal, que subordina tudo, né, à questão do pagamento da dívida pública. O endividamento da cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está falido, não tem o problema de caixa. O grande problema, eles tentam responsabilizar o funcionalismo, diz que é pagamento de servidores municipais. Pô, se o salário do professor aqui, salário de médico aqui nessa cidade, causasse prejuízo a alguma coisa, meu Deus. Só que o que acontece? É uma dívida pública voltada com o único objetivo de engordar os cofres dos banqueiros e dos grandes fornecedores da prefeitura. Muita dessa dívida de fornecedores tem a ver com os mega eventos que aconteceram aqui, né? Com a Copa do Mundo, com a questão das Olimpíadas. Tem até alguns que estão hoje na área cultural, como é o caso da Cidade das Artes, que você citou, mas um monte de elefantes brancos também, abandonados aí pela cidade, sem finalidade, que podem ser revitalizados e tem que ser revitalizados, vários deles, inclusive, podendo ter atividades culturais e esportivas, porque está exatamente dentro desse ambiente que nós estamos conversando aqui, mas nós temos que suspender o pagamento da dívida pública, tá? Segundo, estabelecer um IPTU progressivo, onde os bairros nobres da cidade paguem mais caro e nós possamos isentar, inclusive, de IPTU os bairros dos trabalhadores de baixa renda, fim de isenção fiscal para as grandes empresas, os royalties do petróleo, ou seja, dinheiro existe, o problema é como você direciona esse dinheiro. E óbvio que uma outra questão também que é muito importante, aí entra a questão que nós estamos falando aqui da cultura, é que nós também tensionamos exercer o nosso governo apoiado em conselhos populares. Conselhos populares a partir de locais de trabalho, local de moradia, local de estudo. Então, nós vamos ter que... Não é o CPC, né, o Centro Popular de Cultura, mas os conselhos populares de cultura, onde os trabalhadores da cultura vão se organizar e vão dar as diretrizes, porque ninguém melhor que os próprios trabalhadores, os próprios profissionais da cultura, para dizer o que é preciso e o que não é preciso fazer aqui na cidade. Então, esses conselhos populares, eles vão dar as condições, as diretrizes, né, para que a prefeitura possa, de fato, gerir um programa de fomento que atinja a ponta e que cumpra com as reais necessidades de que a cultura atinja de maneira ampla a toda a cidade, inclusive incentivando artistas de rua, né? Nós temos muitos artistas aí que estão nos sinais, tentando ganhar a vida, e que não tem nenhum incentivo. Fica ali de acordo com a boa vontade daquele aquele que gosta de arte, sabe que o cara que está fazendo aquilo ali é um artista, são artes circenses. Tem até uma escola, que é a Escola Nacional do Circo, lá na Praça da Bandeira, mas tem um monte de gente que passa e diz que o cara é um vagabundo, porque vai trabalhar vagabundo, entendeu? Ou seja, um artista completamente não tem incentivo para estátuas vivas, né?
para uma série de atividades que você pode, inclusive, fazer, dar condições para que os artistas de rua também tenham dignidade de exercer a sua arte e a sua cultura. Desculpa, Ciro, deixa eu te cortar, porque eu acho que você falou de uma coisa interessante que a gente pode explorar mais, que é essa questão, a cultura, eu falei lá no início, da indústria, o comércio, tudo mais, a cultura também é motor de desenvolvimento, de redução de desigualdade, né, de avanço econômico aí da cidade de uma maneira geral, de redução de vulnerabilidade social, né, você dá uma formação cultural, de alguma forma, para quem está precisando. Você acha que o programa de vocês ele contempla isso? Quer dizer, está pensando na cultura como motor de desenvolvimento da cidade, de redução de desigualdade? Com certeza. Então, eu dei o exemplo aqui da Escola Nacional de Circo, porque é ela que existe, mas é a mesma coisa, está aqui no centro da cidade. Nós temos que levar outras centros de formação, como é o caso da Escola de Circo aqui, para a periferia, para o conjunto da cidade, principalmente nas suas partes mais distantes, né, próximas das comunidades, das favelas, para que a gente possa, né, inclusive através desse viés da cultura, fazer isso que você falou, né, tirar pessoas de vulnerabilidade, da informalidade, e dar uma condição dessas pessoas não só poderem desenvolver, né, suas habilidades, a sua criatividade, seus talentos, mas também acabar injetando com esse exercício recursos na própria economia da cidade. Então, existe um preconceito também com relação à questão da cultura, porque como as pessoas, a educação e a cultura no nosso país sempre são tratados com pouco caso, com descaso total por parte dos governantes, existe um certo preconceito das pessoas acharem que quem opta, né, ganhar uma vida, por exemplo, fazendo arte, que isso não é profissão. É como se isso aí, não, porque a profissão tem que estar rotulada. Ou você vai para a faculdade para estudar. E é até interessante, né, porque tem faculdade de artes cênicas. O meu irmão, por exemplo, cursou lá a Escola de Teatro Martins Pena, estudou pra caramba, entendeu? Tem gente que faz curso superior, mas a visão do senso comum é essa visão preconceituosa de que o artista é um vagabundo que, entendeu? De grife, não sei, entendeu? Mas tem a ver com a falta de políticas públicas, tem a ver exatamente com a falta de incentivo. Então, eu acho que isso aí isso é parte do nosso programa, e eu acho que isso é uma questão que proporcionaria um desenvolvimento enorme na nossa cidade em todos os sentidos, tanto do ponto de vista de você dar oportunidade, você dar condições das pessoas poderem se realizar, inclusive naquilo que são a vocação, seu instinto, suas habilidades, seus talentos, né? E também você dar uma resposta para a própria questão da injeção econômica da cidade. Você falou lá atrás só vou voltar um pouquinho, mas depois eu volto de novo para o que a gente acabou de comentar. Você falou da questão de leis de incentivo e tudo mais, de uma preocupação de que o dinheiro chegue na ponta e a ponta decida o que fazer, né, efetivamente com essa verba disponível e tudo mais. Um outro mecanismo existente na prefeitura hoje é o do fomento direto, quer dizer, no poder público, de uma maneira geral, através de editais. A gente teve uma herança maldita, vamos chamar assim, que teve um edital de 2016, do último ano do governo Eduardo Paes, se eu não me engano, de 25 milhões de reais, com gente que se inscreveu, foi premiada, aguardava esse dinheiro não saiu. E não saiu em 16, não saiu em 17, 18, 19 e 20. Esqueletos no armário, assim, como é que vocês tratariam ou fariam um novo edital? Como é que, diante de um pepino desse como prefeito, como é que você lidaria? Não, eu acho até interessante, já que todos os candidatos vão fazer parte aqui dessa roda aqui do Teatro Casagrande, perguntar para o Eduardo Paes e para o Crivella por que eles não efetivaram, né, esse edital. E eles dois vão ter a cara de pau de dizer que na próxima gestão eles vão resolver, entendeu? Que isso aí vai ser resolvido na próxima, o outro vai falar a mesma coisa, quando na verdade não se resolveu, porque eles não têm vontade política, é um descaso com a cultura que eu falei. Então eu acho que, primeiro,
se houve o edital, tem a destinação de verbas, ele tem que ser realizado. Então, não tem por que fazer um novo edital. Até porque outra coisa são tanto tempo, né, que pode ser que determinadas pessoas contempladas, projetos e tal, já, né, você até tenha que fazer uma revisão nesse sentido, mas não no sentido de realização de um novo ajustes em alguma coisa que tenha ficado defasada, né? Por conta de que a vida seguiu e as pessoas, muitas delas, não puderam ficar esperando a boa vontade do poder público. Mas agora, o edital, tendo existido, tendo verbas destinadas, ele tem que ser realizado, tem que ser concretizado. E, eventualmente, você pode até fazer um aditivo para corrigir determinadas distorções por conta do tempo, coisas que não prejudiquem o conteúdo, né? Que é o fomento chegar na ponta, o fomento direto, que não prejudique essa questão do fomento chegar àquelas pessoas os profissionais que se habilitaram e que, com certeza, estão na expectativa, com toda a legitimidade, nós temos que dar uma prioridade para resolver essa questão. Tem que ser uma questão prioritária, porque, é como você ganhou e não levou, entendeu? Isso aí não tem nada pior que você ganhar e não levar, entendeu? Então, ainda mais em se tratando de uma questão tão sensível como essa que nós estamos debatendo aqui. A cultura é um patrimônio da cidade, né? Eu estava pensando alto outro dia. É o que nos identifica, né? E é isso que você falou. Pode ser não explorada, não é o melhor termo, mas pode ser trabalhada como uma riqueza e distribuída por quem vive aqui, né? O carnaval, por exemplo, carnaval que junta, enfim, é cultura, é arte, é setor turístico, né? Indústria turística forte. Como é que você lida ou pensa lidar como prefeito aí com o carnaval? O desfile do Sambódromo, os blocos de rua, Intendente Magalhães, enfim, esse cartão postal ambulante da cidade. É um absurdo, é uma anomalia total você ter um prefeito da cidade do Rio de Janeiro que não gosta de carnaval, mas ele não é que ele não gosta, é que ele sabota o carnaval. Sendo o carnaval talvez a principal manifestação cultural da cidade, porque ela envolve tudo, né? Envolve os blocos de rua, envolve a questão das escolas de samba, que são centros, inclusive, de formadores, né? Daquilo que o Gramsci chamava de intelectuais orgânicos. Você tem ali um montão de pessoas que são pedreiros, pessoas humildes da comunidade, mas que fazem sambas maravilhosos, retratando a nossa realidade. Por exemplo, a gente teve, enquanto na educação a gente estava lutando, né, para ter uma obrigatoriedade da história da África no currículo escolar, as escolas de samba já estavam colocando a história da África desde a década de 80, desde o processo do fim da redemocratização, a história da África através de sambas maravilhosos, né? Das diversas escolas, inclusive questionando essa história oficial de Princesas Isabel e outras coisas mais, dando voz a Zumbi, a Dandaras e tal. Então, o carnaval é uma coisa, assim, riquíssima. Os blocos de rua, que é uma parte, são maravilhosos. Aqui na nossa cidade é uma manifestação cultural, é ultrademocrático, diferentemente de outras cidades aqui do nosso país, que você tem aquela história do cordão, não sei o que. Aqui não tem cordão, aqui chega todo mundo que tiver que chegar, não tem aquela história daquele cordão de isolamento, como, por exemplo, nos carnavais, os blocos lá na Bahia, que você tem quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora, entendeu? Aqui não, aqui está todo mundo do lado de dentro, é só chegar, tem que ter disposição, porque é gente pra caramba, é coisa que tem que ter a disposição de encarar, mas é uma coisa maravilhosa, entendeu? As marchas que surgem, e geram grande parte delas com conteúdo crítico, conteúdo social, mostrando exatamente, né, o que está acontecendo, botando dedos na ferida, entendeu? Então, esse carnaval tem que ser apoiado integralmente. Tem coisas como, por exemplo, o Sambódromo está ficando defasado, tem que dar uma revitalizada no Sambódromo, porque tem determinadas coisas que daqui a algum dia vai começar a ter problemas, entendeu? Até de segurança. Mas não é só a questão do Sambódromo, é a questão dos blocos de rua, é incentivo para as escolas de samba, que é outra área de fomento, porque não é só os 4 dias de carnaval, as escolas de samba tem pessoas trabalhando o ano inteiro nos barracões, e muitas vezes em condições muito precárias,
muitas vezes em trabalhos precarizados, em trabalhos não regulamentados, com carteira e etc., muitas vezes ali no amor da comunidade e com a necessidade, tudo combinado, né? Então, nós temos que regularizar tudo isso, e você só vai regularizar tudo isso com uma política pública, com a prefeitura apoiando. Então, a questão do apoio ao carnaval tem que ser irrestrito, né? Então, tem que ter verbas para as escolas de samba, tem que ter verba para os blocos, tem que ter verba para os coretos, né, em toda a cidade, para que as pessoas possam, em todas as cidades, em todos os cantos da cidade, ter um lugar para poder brincar, para poder os pais poderem levar seus filhos. Então, além do que isso significa também em termos da própria economia, porque são milhões de pessoas nas ruas, entendeu? Que acaba gerando toda uma cadeia produtiva aí. Então, o carnaval é decisivo. É um absurdo você ter um prefeito na cidade do Rio de Janeiro que não gosta de carnaval. Ele pensa que ele é pastor. Ele não se convenceu que ele foi eleito para prefeito. Ele continuou sendo bispo da Igreja Universal, tem que falar com a Márcia. Ele bota o tomógrafo da Rocinha em vez de dar clínica família na Igreja Universal. Esse é o cara que, lamentavelmente, a população do Rio de Janeiro, né, elegeu no último pleito. Então, carnaval é a questão do intendente Magalhães que você colocou. Quando eu estou falando aqui das escolas de samba, eu estou também pensando de conjunto, né? Porque não é só o sambódromo, eu falei de sambódromo, mas tem, né, as divisões de acesso, né? Toda uma galera lá da Intendente Magalhães. E aí é outra coisa também que é meia cara, da mesma forma como a questão cultural é importante para o do meu irmão, a questão do carnaval. Eu tenho um filho que é compositor de samba enredo, né, o Danilo, é compositor da Vila Isabel, já ganhou na Vila Isabel, já ganhou Gaviões da Fiel, e essa história, em vários lugares, entendeu? Então, já ganhou até, internacional, cara, já ganhou lá no Uruguai, já ganhou em vários lugares, entendeu? Então, essas coisas me tocam, né? Porque eu sou um mineroca, cara, eu sou um mineiro carioca, então as coisas do Rio têm tudo a ver comigo, entendeu? Muito bom, muito bom. Me diz uma coisa objetiva, você tem um secretário de Cultura? Quem seria o seu secretário de Cultura? Olha, eu já dei a dica aqui anteriormente. É através dos conselhos populares que nós pensamos em governar. Então, seriam os profissionais de cultura que teriam que fazer essa indicação. Ninguém melhor que eles para fazer essa indicação. A partir de um processo democrático, todo mundo reunido. Bom, quem é o cara? É esse cara que vai ser o cara. O cara não vai ser meu, o cara vai ser da área cultural. É essa área cultural, através de um conselho popular, que vai ter todas as condições de fazer essa indicação. Bacana. O que me chamou a atenção também, você falou de passagem ali, bateu uma nostalgia ali de cinéfilo do cinema de Vista Alegre, falou da sua companheira, ligada ao cinema. De que você gosta? Que filme, um filme recente que você viu, ou um antigo mesmo, de coração? Conta aí, um filme que você curta, que venha a lembrança, assim. Não, já que você fez essa pergunta, você me deu gancho para ampliar essa resposta. À vontade. Essa questão de cultura me toca, porque eu fiz teatro amador com meu irmão, com minha irmã. Nós tínhamos um grupo chamado Grupo Quebra-Cabeça. Nós fizemos um espetáculo aqui no Rio que fez até um certo sucesso, que é o Nós ou Sem Pé nem Cabeça, como essa coisa chamada Vida, né? Que era a direção do Gilvan Javarini, que era um companheiro que morava lá em Jacarepaguá. Então, a gente chegou a viajar, a gente fez a apresentação desse espetáculo lá em Minas Gerais, inclusive na cidade que eu nasci, Mirim, no teatro lá da rádio da cidade. Então, e eu também fiz teatro, eu sou formado em Direito na UFRJ, e eu fiz de 74 a 78, no período que a faculdade estava fechada, o centro acadêmico estava fechado, e nós começamos a fazer um movimento pela reabilitação do centro acadêmico, e também criamos um grupo, que era o TRAUD, Teatro de Resistência dos Alunos de Direito, e eu também fiz parte do TRAUD. Nós montamos uma peça que representamos tanto lá na faculdade, na UFRJ, como lá na Casa do Estudante, lá no Flamengo, né? Que era uma república que era frequentada por estudantes de todas as universidades. Então, nós fizemos o espetáculo lá. Então, eu sou meio que da área, entendeu? Assim, eu sou meio ligado aqui, não estou totalmente de fora, não. Aí, mas é óbvio, o tempo passou e aí eu fui me dedicando às outras coisas, né? Então, mas é uma coisa que me é muito cara. A questão do cinema, eu prefiro falar um filme do coração, né? Que é assim,
é um filme que eu sou apaixonado, que é Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, né, que é aquela coisa do neorrealismo italiano. E, para não ir tão longe, tem um filme brasileiro que também é nessa linguagem do neorrealismo, que eu adoro, que é O Grande Momento, do Roberto Santos. Mas eu estou dando esses dois exemplos que tem mais a ver com a minha memória afetiva, né? Mas eu sou um cara que eu sou cinéfilo até hoje. São duas coisas que eu não deixo de frequentar. É sala de cinema, e, para ser sincero, vou muito mais que a teatro, ainda que eu adore teatro, já fiz teatro, como eu acabei de falar aqui, mas eu tenho ido bem menos, né? Eu tenho frequentado muito mais as salas de cinema, e a torcida, a arquibancada de futebol do Botafogo, do glorioso Botafogo de Futebol Regata. Eu sou ali habitué de carteirinha assinada, eu vi aí o Garrincha aí atrás de você, já fiquei todo animado, não é você, mas é a sua companheira, entendeu? Então tá tudo bem, tá tudo em casa. Mas é isso. E é óbvio que o fato de que eu não vá mais a cinema não significa. Eu, periodicamente, também vou ao teatro, com uma constância menor, mas eu sempre, quando tem alguma peça que eu sinta, né, que ela me chama, ela me desperta, eu faço questão de comparecer, de assistir. Bacana. Ciro, o tempo voou, a gente conversando aqui. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu quero primeiro, antes de tudo, te agradecer tremendamente. Acho que a gente foi por um caminho curioso, né? Falou um pouquinho de políticas mais objetivas, da questão dos conselhos de cultura, enfim, de um projeto de verdade, né, para a área, falou de um diagnóstico, falou um pouco de você, dessa bela homenagem ao teu irmão. Queria, em nome do Teatro Casagrande, te agradecer muito e te devolver a palavra aí. Você dá um tchau aí para quem vai nos assistir. Tá, Pedro, eu que agradeço ao Teatro Casagrande essa oportunidade de bater esse papo, que também para mim foi super agradável, né? Nem foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Mas, como nós estamos em campanha, eu queria, né, me dirigir a quem está acompanhando aí nas redes sociais o Teatro Casagrande, no sentido de por quê, né, a minha candidatura, né? Existem 14 candidatos nessas eleições, mas, na verdade, só existem 2 projetos. Um projeto é de gestão do capitalismo, e ele tem 13 feições nesse processo eleitoral, que vai desde a ultradireita, né, de Luiz Lima, Marcelo Crivella, que o Eduardo Paes também quer navegar nessas ondas para ter o apoio do Bolsonaro, né? E essa política de inimizade à cultura, de desvalorização da cultura, do profissional, desvalorização da educação, de ataque ao meio ambiente, bom, isso que a gente conhece, vem com gradações aí pelo meio, chamado centro, chega na esquerda, com um PT, que lamentavelmente foi governo no nosso país e fez um governo de conciliação de classes, um governo onde ele se aliou com setores do grande empresariado, governou com os empresários e para os empresários, dando migalha para os trabalhadores, inclusive na área cultural, né? E chegando ao PSOL com essa coisa de gestão responsável do capital. Não tem como ter saído. Todas essas propostas que eu coloquei aqui, elas são factíveis, mas elas, para serem implementadas, tem que ter uma ruptura com esse modelo de gestão capitalista. E, por isso, a nossa alternativa é uma alternativa socialista, né? Que passe por aquilo que eu falei, suspensão do pagamento da dívida, acabar com isenções, incentivos fiscais, IPTU progressivo. Isso tudo é fazer com que os ricos paguem pela crise, né? E que nós possamos governar a cidade do Rio de Janeiro para os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente sua parcela mais humilde, setores mais oprimidos, como as mulheres, os negros, essa juventude submetida aí a uma política criminosa de segurança do governo do Estado, de genocídio do povo negro, dessa juventude negra, envolvida ou não com tráfico. Nós não falamos aqui, mas nós temos que apoiar o funk como manifestação cultural, inclusive, legítima dessas comunidades, legítima das favelas, e acabar com esse preconceito em relação à juventude. Então, essas questões todas é que fazem a distinção. São 14 candidatos, mas são 2 projetos apenas. Um tem 13 defensores, e o outro é um projeto de alternativa socialista que é defendido por mim, e por isso eu queria chamar a atenção aí a todos que acompanham as redes sociais do Teatro Casagrande a procurarem nossa página, minha página, a página do PSTU, nosso programa, nossas propostas, e ver que o Rio precisa romper com essa lógica de governo para os ricos e poderosos, e vamos governar para os trabalhadores e trabalhadoras, que são aqueles
que constroem a riqueza da cidade, inclusive os profissionais da cultura. Maravilha, Ciro. Olha, muitíssimo obrigado em nome do Teatro Casagrande. O projeto é do teatro, que, como a gente falou lá atrás, tem essa tradição, né, de provocar o debate no melhor dos sentidos, em prol da democracia, de uma sociedade mais justa e avançada, e acho que a gente deu mais um passinho hoje. Um abraço. Obrigado, mestre.